Olá, hoje nós vamos falar sobre castração, a importância da castração e a, os cuidados que é preciso ter quando se castra um animal. Esse é o Dino, ele acabou de ser castrado, ele está em repouso. Eu estou tentando segurá-lo para ele não levantar, porque ele não pode levantar ainda. A castração é feita em machos e fêmeas para evitar a o excesso de filhotes, de animais abandonados por aí. Você que é dono de um animal, opta por castrar, porque às vezes o animal possui mais de 5 filhotes em uma gravidez, então fica muito carregado, fica muitos filhotes para se ter, para se cuidar, e é claro que nenhum dono vai querer tantos animais na sua casa. Por isso que gera muito abandono, animais na rua, então a castração é a melhor opção para evitar o excesso de animais abandonados nas ruas. Como funciona a castração? É retirado o útero, o ovário da fêmea e todo o aparelho reprodutório para que essa fêmea não engravide mais. E do animal macho é retirado os testículos apenas. O processo dos machos é mais simples que da fêmea, mas os cuidados são os mesmos. Repouso, ter cuidado para ele não levantar, não se machucar, porque depois da anestesia ele precisa de repouso, então tem que ter certos cuidados. Quais as vantagens da castração? Diminui drasticamente o risco de doenças nas urinas e também o odor, do câncer de mama, útero, próstata e testículo. Os animais possuem o risco de câncer, eles sofrem muito de doenças como o câncer. Segundo, elimina a gravidez psicológica, comum em algumas fêmeas após o término do cio, o que ocasiona aumento das mamas, muitas vezes com edema, a produção de leite e irritabilidade excessiva. 3. Elimina o risco do câncer nos órgãos genitais, como eu falei já. Diminui o risco das fugas, das brigas. É aquele período do cio que os animais querem se acasalar e acaba brigando com os outros animais e torna a convivência muito insuportável às vezes. Animais latem muito quando é cachorro e quando é gato mia muito alto, aquele miado de noite que incomoda, quer fugir, quer brigar, fica estressado. Então a castração ela elimina esse comportamento do animal. Acaba com os latidos, uivos, é o que eu acabei de falar, né? Quando no cio, esse momento muito chato. Elimina os estados de excitação, por falta de cruzamento. Já é aquele momento que o cachorro quer, os animais, no caso, querem sair para se acasalar, para se cruzar. E acaba que estressando o animal de não poder sair e acasalar-se. E o castramento ele tira esse desejo, né? E deixa o animal mais dócil, mais comportado, sem esse desejo. Elimina inconveniente perda de sangue das cadelas no período do cio, é aquele momento que as cadelas estão no cio e acabam sangrando naturalmente e fica aquela coisa chata e é doído para os donos ver o seu animal sofrendo, né? Então, o que eu quero mostrar sobre a castração é isso. É tirar esse sofrimento do cachorro, dos gatos, tornar a convivência mais agradável dos animais e até mesmo a parte doméstica. Se você quer domesticar um animal, esse é uma opção, é a primeira opção que é preciso ter. Mas tem alguns donos também que não optam, como os de raça, que querem acasalar-se para vender possivelmente os animais. É só uma opção para quem quer mesmo a castração, mas é evitar perdas, evitar bastantes animais nas ruas. Mitos sobre a castração. Castração engorda.
O animal não engorda devido à castração, e sim pela diminuição de suas atividades físicas, necessitando, portanto, mais exercícios. A quantidade de alimento também poderá ser diminuída, ou seja, depois da castração, o animal ele vai querer comer mais, querer comer o tanto que comia antes. O que o dono é preciso fazer? Diminuir aquela quantidade de alimento para que o seu animal não engorde tanto, porque ele vai diminuir as suas atividades. Ele não vai ser mais tão elétrico, não vai correr tanto, nem querer acasalar-se, nem querer estar no cio, aquele momento que o animal fica meio imperativo, corre para um lado, corre para o outro, então ele não vai ter mais esse intuito. Eu sempre arrumo para quem dar filhote. Nem sempre isso é verdade, sendo mais comum a atitude de querer livrar de um problema. É sempre bom lembrar que uma fêmea pode gerar dezenas de filhotes que, por sua vez, crescerão e terão outras crias, multiplicando o problema. Ou seja, uma fêmea que tem, por exemplo, 6 filhos, e no caso 6 fêmeas, essas 6 fêmeas terão mais 6, e assim sucessivamente. Vai aumentando o índice de animais nas ruas, que gera atropelamentos, muitas das vezes acidentes nas ruas, e que deixamos o lixo na lixeira e encontramos lixo rasgado. Isso são animais das ruas. Então, com a castração nós já eliminamos séries de problemas na sociedade. Vamos mais a um mito. Meu animal vai sofrer? A cirurgia é feita sob anestesia geral, é indolor. Dentro de 1 ou 2 dias, o animal estará brincando e retomará suas atividades normais. Terá 2 dias de repouso, você precisa ter cuidado com ele, para ele não levantar. Ele vai querer levantar, que é instinto do animal, querer levantar, correr. Você tem que ter esse certo cuidado com ele. Na alimentação também. Outro mito. Eu estarei interferindo na natureza do meu animal? Seu animal não tem escolha. Segue apenas o instinto. É dever do proprietário intervir e prevenir nascimentos indesejados. O animal será beneficiado e não subtraído de algo. Entendeu? Então, a castração é uma opção muito boa que nós precisamos tomar para os animais. Você que quer adotar um animal, está pensando em comprar um animal, se ele não for castrado, opte pela castração e o seu animal vai ter até longevidade de vida. Vai viver mais saudável e não vai sofrer tanto. E evita várias doenças. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Falamos sobre castração, um pouco sobre castração. Esse é o Dinho, que ele acabou de ser castrado, está em repouso. Não pode levantar, mas ele quer levantar porque ele é teimoso, ele é imperativo. E vamos ver se ele vai continuar sendo imperativo depois que ele se recuperar, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal.